Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um comentário, trocar uma ideia sobre um comentário muito engraçado que eu vi numa das aulas, num dos 5º anos que eu dou aula, né? De aula de língua inglesa. E curiosamente, eu pensei em fazer um exercício com eles que deu certo em um outro 5º ano de uma determinada escola, em que eu levava um texto em inglês, colocava o texto em inglês para eles e fazia o quê? Pegava dicionários e deixava eles procurando palavras no dicionário. E o que eu fiz? No meu primeiro teste, podemos assim dizer, teste na minha primeira experiência, foi muito positiva porque todos participaram e tal. E na segunda também foi muito positiva, mas foi feito um comentário de uma aluna, falou assim: professor, isso que o senhor está pedindo para a gente fazer, isso aí é matéria de 9º ano. Ela falou, tem um irmão que está no 9º ano, alguma coisa assim. Só que o foco do exercício, podemos assim dizer, não era essencialmente traduzir o texto. Me surpreendi com alguns que batiam o olho no texto e simplesmente já traduziam na lata. Simplesmente. Isso para mim fascinante. Alunos de 10, 11 anos, demonstra que o desenvolvimento de inglês deles está muito mais à frente do que o meu, quando eu tinha a idade deles. E só que o principal foco desse exercício de pegar um texto em inglês, colocar o texto em inglês, dar um dicionário na mão deles para eles pesquisar, era descobrir como usar essa ferramenta aqui. Isso aqui é uma ferramenta que, para minha geração, quem nasceu nos anos 90, isso aqui é uma ferramenta básica, dicionário de língua portuguesa, dicionário de língua inglesa, é ferramenta básica, tipo, a gente já sabia usar. Não precisa, eu nunca tive alguém que me explicou como funcionar, porque era algo que a gente sempre estava pesquisando, né? Quando você ia fazer um trabalho, alguma coisa. Só que isso mudou nos últimos 20 anos. Mudou, né? Nos últimos 20 anos, em 2014, nós temos mais da metade da população brasileira tendo acesso à internet. Com isso, você tem o desenvolvimento do Google, das ferramentas de tradução. E o que acontece? Uma prática que para nós, para minha geração, era muito comum, na geração seguinte já não é mais, né? Veja que eu estou comentando algo que, uma mudança cultural, uma quantia de informação que passou a ter acesso de ferramentas, que algo que para mim era comum, para a geração de hoje precisa ser ensinado na sala de aula. E o interessante é, por um lado, nós temos pessoas que se desenvolvem melhor no inglês, alunos, pessoas com 11 anos de idade que se desenvolvem muito melhor no inglês. E do outro lado, nós temos essas mesmas figuras com dificuldade de utilizar um dicionário. Você pode olhar para mim e falar assim, professor, mas não precisa mais de dicionário. Nós temos o Google Tradutor, nós temos agora a inteligência artificial, nós temos isso, nós temos aquilo. Só que, querendo ou não, a capacidade de usar o cérebro, a sua capacidade de usar o cérebro é que tem que ser treinada. Não são as ferramentas. Você tem uma ferramenta de inteligência artificial que cria textos para você, que traduz o texto para você. Tudo bem, isso aí é muito válido, às vezes você precisa fazer um trabalho mais rápido, às vezes a própria inteligência artificial te ajuda a melhorar os seus estudos. Só que a ferramenta, ela não pode substituir a sua capacidade intelectual. O que eu quero dizer? Que se você não é capaz de fazer uma tradução por si próprio, mesmo que tenha inteligência artificial, mesmo que você use, ela não vai servir de muita coisa. Por quê? A inteligência artificial não vai aumentar o seu coeficiente de inteligência. Ela vai facilitar o seu trabalho. E para isso você acha que não precisa fazer esforço. Só que esse esforço de abrir um dicionário, aprender a pesquisar uma palavra pelo significado, pela raiz dela, é extremamente importante para você entender a compreensão e como uma língua se estrutura. Porque você começa a ver que as palavras que têm significados parecidos, elas têm a mesma raiz em geral. E isso é um exercício linguístico. Não, professor, mas tem o Google Tradutor, tem a inteligência artificial. Tudo bem. Essas ferramentas estão aqui para facilitar a nossa vida. Facilitar a nossa vida. Eu mesmo utilizo inteligência
artificial ou até o Google Tradutor para traduzir artigos e coisas que eu não teria tempo de traduzir. Então facilita a minha vida. Mas isso não impede de eu fazer os meus estudos diariamente, constantemente de inglês. Por quê? A inteligência artificial ela não substitui a minha inteligência. Ela auxilia. Entende? E alguns jovens podem não entender isso, e talvez as próprias pessoas, você que assiste esse vídeo, pode até não entender isso. Mas a inteligência artificial não está aqui para substituir a sua. Porque se você deixar as máquinas fazerem tudo, você não vai desenvolver-se. E o que vai valer futuramente é a sua capacidade de inteligência. Querendo ou não. Por quê? Ferramenta é ferramenta. Por exemplo, o ser humano consegue quebrar uma árvore? Consegue. Ah, não, mas nós criamos a motosserra, mas deixamos de cortar árvores no machado ou na mão por causa disso? Né? Quanto que vale um cara que consegue quebrar uma árvore na mão? Quanto é que vale um cara que faz isso? Vale muito dinheiro, não é? Então, a mesma coisa vai ser a sua inteligência. Só que se você não treina ela para fazer uma coisa mínima, para corrigir às vezes até a própria inteligência artificial, o próprio Google Tradutor, meu amigo, vai ficar complicado. Porque existem sistemas que eu como professor tenho acesso, que posso descobrir se o seu texto foi traduzido por inteligência artificial ou pode ter sido produzido por inteligência artificial. Então você vai chegar, acha que vai fazer a prova e vai jogar inteligência artificial e vai dar tudo certo? Já existem sistemas que passam por isso. Então, nada melhor do que você usar a velha e boa inteligência, o velho e bom método de estudo, de abrir livros, né? E aprender a pesquisar. Porque o segredo do estudo é esse. Não, às vezes não é nem saber, mas como saber pesquisar. E para mim é muito válido sempre ensinar questões de abrir um dicionário, como usar, como cuidar de um livro, né? Que me dá dó, cara. Algumas pessoas pegando os livros, me dá dó. Me dá dó. Então, é isso. Beleza? Um abraço. E respondendo também até o questionário dessa aluna. Ah, meu irmão, essa matéria que você está passando é de 9º ano. Só que, quando você tem uma turma boa, não importa o ano, a gente passa o conteúdo e a gente percebe que ele vai evoluir. Existem turmas mais adiantadas, pelo menos eu tenho experiência com turmas mais adiantadas, que eu não teria coragem de pegar, deixar um monte de dicionário na mão deles, colocar um texto em inglês e colocar eles para traduzir. Não dá. A gente já sabe que o potencial deles não vai, como um todo. Já outras turmas, outras pessoas fazem com que isso seja possível. E eu agradeço a essas pessoas, a esses jovens, a esses professores que fazem, que preparam esse caminho para a gente poder fazer esse trabalho. É isso, tamo junto no campo de batalha e até o próximo vídeo.